Bom dia, meu amigo irmão, minha amiga irmã. Graças a Deus, mais uma manhã nós estamos aqui com o nosso coração cheio de gratidão por podermos estar aqui e por mais essa oportunidade que nós estamos tendo de nos dirigir a você nessa manhã. Nós queremos com muito carinho nos dirigir a você nessa manhã. É um motivo de grande regozijo nós podemos aqui despertarmos, estarmos diante de mais esse dia, tendo esse privilégio de poder contar mais esse dia na nossa existência. Somos gratos a Deus, porque até o presente momento, todos os dias que Deus tem acrescentado à nossa vida, somos gratos a Deus pelas experiências que temos tido, As experiências negativas, elas têm nos feito reconhecer quem realmente nós somos e o quanto nós precisamos, de estar diante desse Deus. E as experiências positivas que temos tido têm nos levado para esse estágio de gratidão por podermos acertarmos. Nós estamos aqui, infelizmente nós não apenas acertamos, nós não apenas acertamos, nós também erramos, mas graças a Deus que nos nossos erros e acertos nós temos voltado a nossa consciência, temos consultado a nossa consciência e temos aprendido, buscado aprender com os nossos erros e temos apreciado os nossos acertos e assim lá vamos construindo, escrevendo a nossa história. Na verdade, aos olhos de Deus, nós não somos apenas um CPF, nós somos um ser humano, que a palavra de Deus diz que nós somos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. E nós somos criados, e o anelo do coração de Deus, que nós aqui estejamos escrevendo a nossa história, deixando aqui a nossa marca. Agora é a nossa vez, é o nosso momento de deixar a nossa impressão aqui nessa terra, E nós podemos fazer isso, da melhor maneira possível, porque nós contamos com a assistência desse Deus que desceu para estar conosco todos os dias, assim que a palavra de Deus nos diz, que esse Deus desceu para estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Segundo essa promessa, enquanto existir séculos, enquanto Deus for acrescentando dias, para esse sistema, para essa terra, para esse sistema criado por Deus, promessa do Senhor que enquanto existir sol, enquanto existir lua, enquanto existir noite, dia, o Senhor ele prometeu estar conosco todos os dias. Então essa é uma porção da palavra de Deus que enche o nosso coração de esperança e nos motiva, a fazermos essa caminhada, andando, da, desfrutando desse privilégio de podermos fazer isso da melhor maneira possível. Nós estamos aqui sendo provocados e animados a fazer essa caminhada, da melhor maneira possível. Nós estamos sendo aqui, como diz, inquietados pelo Espírito Santo de Deus para contarmos os nossos dias de uma maneira sábia, O encorajamento da palavra de Deus é que para que o Senhor ensine-nos a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos um coração sábio. E nós estamos nesse dia com o nosso coração ardendo
o nosso interior ele está despertado, ele está motivado, está incentivado, está energizado a estarmos falando sobre a experiência de salvação. Essa experiência de salvação que eu quero crer, né? Que não é só a minha experiência. Nós estamos aqui falando da experiência de todos, né? De todos aqueles que um dia se perceberam como um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus e que agora tem esse privilégio de existir sendo governado pela sua consciência. Esses dias nós temos falado muito sobre essa questão de que esse novo homem, esse salvo, esse regenerado em Cristo, a característica principal dele é que ele é um ser governado pela sua consciência. É muito comum nós ouvirmos essas expressões, né? Fulano de tal não tem consciência. Ou então, ciclano põe a mão na sua consciência. Então, essa palavra consciência, ela já faz parte, né? Do nosso convívio, da, já faz parte da nossa vida. E nessa manhã, o anelo do nosso coração é continuarmos falando sobre esse ser humano que agora, por meio de ter se tornado a habitação de Deus, nesses últimos dias também nós temos falado bastante sobre essa experiência, este ser humano que tem se tornado a habitação de Deus no Espírito, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo veio habitar no seu espírito. Agora a consciência deste ser humano, ela foi despertada e hoje nos nossos dias, aqueles que tiveram esse privilégio de se unir ao Senhor, segundo a palavra de Deus nos dá a direção, eles tiveram o privilégio de se unir ao Senhor. Agora a marca, a característica deste ser humano é que ele passa a ser governado pela sua consciência. É o texto que eu gostaria de estar lendo nessa manhã, Efésios capítulo 2, versículo 11, fala assim: Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, essa porção dessa palavra, ela fala sobre o que nós gostamos de enfatizar e também aquilo que nós cremos. Fala da nossa experiência passada. Olha só, o versículo fala: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne. Então, isso aqui é um relato de Paulo escrevendo para um povo, para uma etnia, que era falando dos judeus daquela época e falando também da experiência, falando para o povo que, na verdade, na época do escrito de Paulo, essa carta foi dirigida, né, aos gentios e falando da experiência. Eram duas etnias que existiam, né? Duas maneiras de existir. Né? Ou você era um judeu ou você era um gentio. Eram separado em povos. Tinha-se uma maneira de separar em povos. E os judeus, como nós sabemos, eles eram tidos, né, como o povo da promessa, como o povo de Deus. E aqueles povos que não eram judeus, eles eram considerados gentios, ou seja, uma raça inferior. Então, essa a direção desse escrito foi para esse povo que era considerado um gentio,
mas que Paulo estava falando especificamente para ele que essa maneira de vê-los como um gentio, isso aí era uma experiência passada, porque agora esse povo que era considerado gentio, eles também receberam a visitação de Deus. O Espírito Santo também foi derramado sobre a vida deles. E quando o Espírito Santo foi derramado sobre a vida deles, eles deixaram a sua condição de gentílica e passaram agora também a fazer parte da promessa, ser um povo da promessa. E é exatamente isso, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que eu gostaria de falar a maneira como eu vejo essa porção da palavra. Cada um de nós também, esse outrora aqui, ele fala também da nossa pessoa e do nosso passado. Cada um de nós também temos um passado de estarmos vivendo totalmente alheio. Olha como é que a palavra fala, olha. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Olha só esse versículo 12 que eu gostaria de chamar a sua atenção. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, olha, naquele tempo, falando de um passado, naquele tempo estáveis sem Cristo. Então, essa questão de estar sem Cristo, estar em Cristo hoje, ela marca, é um divisor de água. Esse estar em Cristo significa que nós temos um presente e que nós deixamos para trás um passado. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Essa é uma experiência passada. E é exatamente aqui nessa porção que eu gostaria, meu amigo irmão, minha amiga irmã, de chamar a sua atenção. Eu gostaria de, nessa manhã, encorajar você, a animar você, a tomar posse dessa palavra. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Então, que nessa manhã, meu amigo irmão, minha amiga irmã, você possa fazer essa separação aí dentro do seu coração, né? É que naquele tempo estáveis, isso é um passado. Nosso passado era um passado de que nós estávamos sem Cristo. Nós estávamos separados da comunidade de Israel. Nós estávamos estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós sabemos que a história que permitiu-se, que Deus permitiu que fosse registrada na palavra de Deus, foi a história do povo, né, do Oriente, né? Os estudiosos chama de Antigo Oriente Próximo, né? Então foi para as promessas de Deus, ela foi destinada para o povo do Antigo Oriente Próximo. Então hoje, quem não fosse um oriental, não é isso? Ele, ele não tinha essas promessas, ele não desfrutava das promessas de Deus. Então era para uma etnia, era para os judeus que eram destinadas as alianças da promessa de Deus. Então, a comunidade de Israel, que era a comunidade de Deus, e naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, trazendo para o nosso dia, né, contextualizando essa palavra com os nossos dias, é como se existisse um povo que Deus não tinha planos para a vida deles. Essa foi a maneira dos judeus perceberem a sua espiritualidade. Os judeus perceberam que Deus era para eles, que era o Deus deles, né? Que os que não fossem judeus, eles não tinham parte nas alianças da promessa. E Paulo fala aqui com toda a propriedade, olha, naquele tempo, estáveis sem Cristo,
separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, as alianças da promessa. Então é como se houvesse uma separação entre povo e povo. Este povo é o povo da promessa e este povo é o povo alheio à promessa. E foi, meu amigo irmão, minha amiga irmã, precisamente para isso que Jesus Cristo ele veio. Não existe mais separação entre povos. Nós não estamos mais, segundo a palavra de Deus, olha, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, naquela época havia essa separação entre povos e povos. Existia um povo que era o povo da promessa, que era o povo de Deus. E existia outros povos que eram alheios às promessas de Deus, e eles estavam sem Deus no mundo. E por isso eles não tinham esperança, porque não tinha para eles porção nas promessas de Deus. Então, meu amigo irmão, minha amiga irmã, foi precisamente para resolver essas questões também que Jesus Cristo ele foi enviado, né? Aí o versículo 13 fala assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Eu não sei qual que é a sua maneira de perceber essa vida, né? Mas o que nessa manhã eu gostaria de deixar para você é algo que possa te fazer bem, é algo que possa trazer paz ao seu coração. Outro dia nós lemos que o Senhor registrou que todas essas coisas que o Senhor Jesus falava com os seus discípulos, ele tinha um objetivo bem definido, que era que os seus discípulos tivessem paz nele. Tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz em mim. Aí há um dos benefícios que nós desfrutamos por estarmos diante da palavra de Deus, estarmos diante das promessas de Deus, é nós termos paz em Deus. Tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz em mim. E essa porção da palavra de Deus, ela nos diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, meu amigo, nós estamos falando com você, meu amigo irmão, minha amiga irmã, da experiência de um salvo, de uma pessoa que foi redimida, de uma pessoa que foi lavada no sangue de Cristo. O que quer dizer fostes aproximados pelo sangue de Cristo? A Bíblia fala que o que nos fez um dia sermos afastados da presença de Deus, a palavra de Deus diz que são os nossos pecados e as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E nós temos enfatizado essa questão do ser salvo. O ser salvo, na prática, o que é nós sermos salvos? Como que nós podemos entender a diferença entre um mortal normal e um mortal salvo? Um ser humano mortal normal e um ser humano mortal salvo. Na verdade, eu estou aqui nessa manhã para provocar a você a existir como um ser humano mortal salvo. O que quer dizer um ser humano mortal salvo? É aquele ser humano que um dia ele teve um encontro com Deus. Um dia as coisas espirituais passaram a fazer sentido para ele. Um dia ele teve a sua consciência despertada e aquelas coisas que não são vistos a olhos nus passaram a significar para ele. A palavra de Deus diz que o Senhor enviou ao nosso coração a fé de Jesus Cristo. Nós temos a fé do Filho de Deus enviada ao nosso coração e a fé, segundo Hebreus 11 nos fala, vale até a pena, né, nós conferirmos
essa experiência de Hebreus 11, olha o que nos diz Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nós estávamos vivendo a nossa vida, meu amigo irmão, minha amiga irmã, fazendo a nossa caminhada. De repente, as coisas que não são visíveis aos olhos nus, de repente nós começamos a ter percepção, nós começamos agora a ficarmos mais introspectos. Agora nós começamos a sermos obedientes à nossa consciência. Isso que é a experiência de salvação, meu amigo irmão. Eu amo estar aqui insistindo. Gostaria que você não desgostasse da minha insistência em trazer, em compartilhar com você esse momento que eu estou vivendo na minha vida, que eu quero crer que Deus gostaria que eu estivesse aqui falando isso com você. Então, de repente, nós estávamos vivendo a nossa vida e essas coisas passaram a fazer sentido. E uma palavra como esta, olha só. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Uma palavra como esta agora, ela faz sentido para nós. Ela esse senso de nós não mais estarmos separados de Deus. De repente, nós passamos a existir como um povo que desfruta das promessas de Deus. Exatamente essa é a característica de um salvo, meu amigo irmão, minha amiga irmã. O salvo, ele tem características. Nós sabemos que, segundo a doutrina, o que nós precisamos fazer para ser salvo, segundo a direção do apóstolo Paulo em Romanos, nós precisamos crer com o nosso coração, confessar com a nossa boca. E a palavra de Deus, ela diz que todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor, ele é salvo. Todo aquele que crê com o coração e confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é salvo. Essa é uma visão segundo a doutrina. Mas segundo a experiência que nós gostamos de falar e trazer para uma realidade palpável, para algo assim que nós podemos tocar com as nossas mãos. Na verdade, o salvo, ele começa, a característica principal de um salvo é que ele começa a existir agora com os seus olhos espirituais abertos, vendo o invisível, apalpando o impalpável. Agora ele começa a perceber que Deus, ele tem promessas para a sua vida. Ele começa a existir como alguém que foi aproximado de Deus. O salvo, agora ele começa a existir como alguém que, por um lado, deve subserviência a Deus. Ele tem esse Deus como governo na sua vida. Mas isso aí, por um lado, não é apenas ele ter esse Deus a quem ele precisa prestar obediência, mas muito mais do que prestar uma obediência, ele conta com o benefício de ter sido aproximado de Deus e de ter esse Deus por ele. Você lembra da experiência que nós falamos? Uma marca na vida de um salvo é que ele se sente pequeno diante de alguém grande que está para ele, que não é outra pessoa a não ser o próprio Deus. E esse Deus, ele está para ele na pessoa de Jesus Cristo e ele age nele por meio do Espírito Santo. Então, o salvo é esse que tem esse relacionamento com Deus.
Agora ele, e o resultado do salvo agora é que ele passou ao quê? Olha como é que fala o final do versículo. Vale a pena ler novamente, olha. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Olha só. Então, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E qual que é o resultado final disso? O resultado final fala, aqui o finalzinho do versículo 12 fala: não tendo esperança e sem Deus no mundo. Acabou com este passado, acabou com esse estilo de vida de não ter esperança e existir sem Deus no mundo. O salvo em Cristo Jesus é aquele que tem esperança, é aquele que tem esperança e ele tem um Deus neste mundo. Então, meu amigo irmão, minha amiga irmã, nós queremos continuar incentivando a você, meu amigo, a prosseguir a sua caminhada, a fazer a sua caminhada, mas não fazendo a sua caminhada sozinho. Tome por fé que agora cada um de nós somos um salvo em Cristo Jesus. Nós somos aqueles que se tornaram a habitação de Deus no Espírito. E a característica principal, o que nós podemos ver na vida do apóstolo Paulo, né? Nós podemos ver isso aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Vamos achar essa porção dessa palavra que vale a pena nós, olha só, olha a experiência do apóstolo Paulo, a experiência do apóstolo Paulo, um salvo em Cristo Jesus. Olha, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3 fala assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Eu quero chamar a sua atenção para a experiência do apóstolo Paulo, de que ele servia a Deus com uma consciência pura. Essa é a marca registrada, meu amigo irmão, minha amiga irmã, de um salvo em Cristo Jesus. Um salvo em Cristo Jesus, ele tem uma consciência despertada. Ou seja, a consciência é aquilo que nós falamos, que ela foi colocada no homem para funcionar como esse sinal de alerta. Ele, na verdade, por meio da consciência, agora o homem não está alheio às promessas de Deus. Mas como que o homem agora ele vai tomar posse das promessas de Deus? Segundo a direção da palavra de Deus, este homem agora, ele tem uma consciência que é usada por Deus para o governar, né? E o apóstolo Paulo, ele falou que servia a Deus com uma consciência pura. Agora o apóstolo Paulo, ele se tornou consciente. Agora o apóstolo Paulo, ele se tornou consequente. O passado do apóstolo Paulo era de ser um Saulo que tinha matava o povo de Deus. Ele era um Saulo que cumpria os mandamentos e as ordenanças da sua religião. E Saulo, ele não tinha, por não ter a sua consciência despertada, era muito normal para ele, segundo aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Ele devastava e assolava a igreja de Deus por causa das suas convicções religiosas. E segundo o registro do próprio Paulo, ele declarou que os judeus eles prestavam um serviço a Deus, mas eles faziam isso sem entendimento. Então, a consciência ela traz para nós entendimento. Saulo ele servia a Deus sem entendimento, mas agora o apóstolo Paulo ele se torna um Paulo, ele se torna um salvo em Cristo Jesus, e agora como um salvo em Cristo Jesus, Paulo agora ele tem uma consciência pura. E lembra, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que aquele que é salvo, um dos benefícios que o salvo desfruta na sua vida
é ele ter uma consciência pura, é ele ser governado pela sua consciência. Agora ele pode, falando em termos para nós entendermos, agora nós podemos colocar a mão na nossa consciência e sermos consequentes, porque agora nós nos tornamos habitação de Deus no Espírito. Esse Deus, ele habita dentro do meu espírito. E agora, por meio da consciência, esse Deus, ele exerce autoridade sobre o meu ser. Agora eu tenho um dono, eu tenho o privilégio de declarar que eu sou de Deus. Eu tenho o privilégio de declarar que Deus me comprou. Em Cristo eu fui comprado para Deus. Eu me tornei, nós podemos falar com toda a propriedade, eu me tornei um homem de Deus, porque eu fui comprado por Cristo. E quando esse Deus ele entrou para dentro de mim, na pessoa do Filho por meio do Espírito, a minha consciência ela foi despertada. E hoje eu posso servir a Deus com uma consciência pura. Então essa é a experiência de um salvo, meu amigo irmão, minha amiga irmã. É um ser humano mortal, mas salvo. Aquele agora que tem uma consciência que o governa, que agora é consequente, ele mede as consequências do seu ato, ele não vive mais solto, ele agora tem uma direção, alguém direciona a sua vida. Eu gostaria nessa manhã, meu amigo, encerrar esse áudio. Alguém direciona a nossa vida. E a direção que nós temos recebido por meio de uma consciência pura é estarmos em um lugar feliz, que é a presença de Deus. Nós fomos trazidos para a presença de Deus. E quando nós damos ouvidos à nossa consciência pura, que ela é usada como uma ferramenta, como um instrumento para que nós possamos sermos sensíveis à voz de Deus, nós estamos caminhando em um lugar, para um lugar seguro. Nós estamos indo para um lugar de paz. E nós estamos desfrutando de um lugar onde há delícias para sempre. Que agora a nossa consciência sendo despertada, Deus ele pode nos fazer estar na sua presença. Deus ele pode nos fazer estar seguros em um lugar de paz. Então essa é a experiência para esse dia que eu gostaria de compartilhar com você, meu amigo. Exista como um salvo em Cristo Jesus, como aquele que teve a sua consciência despertada e por meio dessa consciência despertada, você pode ouvir a voz de Deus e caminhar seguro e caminhar cheio de alegria, caminhar em paz. Essa é a proposta de Deus para o ser humano. Hoje nós não estamos mais alheios às promessas de Deus. Agora nós somos os da esperança e nós temos um Deus neste mundo e nós podemos ser guiados e governados por Ele. E Ele faz isso por meio da nossa consciência, que dia a dia está se tornando pura. Essa porção que eu gostaria de deixar com você nesse dia. Deixo com você um forte abraço e te desejo sucessos nessa caminhada, de viver esse dia, nessa empreitada de viver esse dia, sendo governado pela sua consciência pura, porque você tem esse direito e esse privilégio, porque agora você é um salvo em Cristo Jesus. Te desejo um forte abraço. Fica em paz.